que o irmão Sol, que a irmã Lua, que o irmão Vento possa povoar a nossa intimidade sob o amparo magnânimo e bom de Deus e Jesus. E ele então perguntou de si para consigo mesmo: o que é que fez com que o soldado arriscasse a sua própria vida, dando-me a liberdade? E ele concluiu: a afetividade. Olha para o companheiro e a companheira ao lado, estenda as suas mãos. Isso, com afetividade, com carinho, com amor. A construção da afetividade no movimento espírita. A afetividade é uma virtude. E todas as virtudes são filhas do amor. João afirma: Deus é amor. E fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus é o amor supremo. Nós somos o amor em permanente germinação. Em alguns capítulos melhormente trabalhados, em outros capítulos com convite a trabalharmos melhor. E por amor, Deus nos criou. E ao nos criar, como presente amoroso dele para conosco mesmo, ele nos deu parâmetros para que pudéssemos e para que possamos desenvolver o que há de mais importante em nós, o amor. Para isso, ele então criou em nós as suas leis sábias, imutáveis, as colocando na nossa consciência. Divaldo conta uma história de uma contista sueca, que havia uma reunião no céu, e Deus, um tanto quanto pensativo: por que tanta guerra? Por que tanto ódio? Por que tanta desunião? Por que a criatura humana, sendo amor, enveredou para o caminho, em algumas situações, em alguns momentos, para o embrutecimento da sua afetividade? Ele queria tirar umas férias, mas ele quis tirar umas férias onde ele poderia estar plenamente no aconchego de si mesmo, onde ninguém o perturbaria. E reuniu então a corte celestial para que pudesse então, num processo de socializar as informações que todos traziam dos cantos e recantos mais distantes do universo, em que ele pudesse se sentir muito bem à vontade. E cada um dizia: olha, nas florestas. Disse: mas as florestas estão sendo desmatadas. Outro disse: na intimidade dos oceanos.
mas os oceanos também estão sendo desvendados e mergulhados. E foram falando, e tinha um anjinho muito simples, que estava ali varrendo os cantos dos céus. E aquele anjinho que ninguém dava nada por ele, como também ninguém deu nada por Jesus. Ele deu tudo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E esse anjinho, ele tinha internalizado essa grandeza do quanto é importante servir. E ele servia, mas muito atento a tudo e a todos, porque ele tinha dentro de si uma profunda afetividade. Ele sabia quem ele era, como também sabia quem ele era na relação com os outros. Então aquele anjinho muito bem compenetrado de si, aquele que tinha a palavra certa, na hora certa, no momento certo, sem ilusão de controles. Como todo e qualquer ser, aqueles de nós que nos esforçamos para conquistar o alto amor, a autoafetividade, o autorrespeito, a autovalorização. Assim era esse anjinho. E ele, ouvindo depois que todos falaram, e ele aguardou serenamente, como sereno é também a brisa do amor. E num dado momento ele foi e disse: me permitem dar licença? Posso dar uma sugestão? Todos pararam. Como pode ele agora dizer alguma coisa? Quem é ele? Mas Deus, olhando com aquela ternura, e foi e disse: fale, meu filho. E ele falou. Como falou também um grande filho que, do alto da montanha, nas canoas, nos rios, nos mares, e ele falou das bem-aventuranças, do pão, do peixe, da pedra, de coisas muito simples, como simples é a afetividade. E ele dizia: Deus, eu tenho um lugar onde com certeza o Senhor terá paz, e paz em abundância, em que quem lhe encontrar, onde o Senhor se colocar, não o incomodará, porque irá ao seu encontro não para pedir, mas para doar. Mas todos então perguntaram antes de Deus com aquela ansiedade: onde então? Um lugar muito especial. É um lugar que somente aqueles bom Deus que o conhece e que deu guarida ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Vento, as claridades do seu amor, pode estar lhe acolhendo. E todos: onde é então? Bom Deus, é na intimidade das criaturas. E Deus então buscou este lugar carinhoso, afetuoso, amoroso, onde se encontra em germe, no jardim da nossa alma, todas as virtudes. É o coração da criatura humana. E Deus mergulhou para sempre na nossa intimidade. A afetividade é algo que é desenvolvido como todas as demais virtudes. Não se compra afetividade em farmácias, nem em mercados. Não há dinheiro que compre afetividade, porque ela não está entre coisas. Coisas a gente dá, coisas a gente recebe, mas coisas a gente perde.
Agora, quando se dá coisas, e se dando junto, ela está junto. A irmã afetividade. E ele foi e é e será sempre a maior expressão da afetividade. Quem diria? Ele que poderia ter descido no dorsal de astros, arregimentado o maior exército, tido como posse todos os bens da terra, mas ele veio na simplicidade de uma manjedoura, sinalizado por uma estrela. Durante 30 anos, ele passou se adaptando e mergulhando no psiquismo da alma humana, para logo depois nos dar as lições sublimes e profundas de que não é quantidade de tempo, quantidade de coisas, é a qualidade. Porque o período que ele ficou foi 3 anos. Não tinha internet, não tinha computador, mas ele utilizou daquilo que é o mais precioso que todos nós trazemos, o dom da afetividade. Quando vimos nas exposições, e principalmente no nosso Alírio, no primeiro dia, colocando que o nosso benfeitor amigo, Espírito Honório, dizendo, desde a onça, quando lambe a cria, o bem-te-vi, zelando do filhote no ninho, é a afetividade. Quando na questão 540 do Livro dos Espíritos, os benfeitores então dizem que no universo tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. A afetividade está presente embrionariamente nos minerais. E no seu processo de evolução, está presente nos vegetais. Quando a flor produz o seu perfume, por gratidão e afetividade a si e à vida, e o irmão vento vem por afetividade e espalha o seu perfume, dizendo, a irmã flor se perfumou, vamos nos deliciar do perfume da sua afetividade. Está presente no reino animal, mas no reino hominal ela ganha a razão, o pensamento, a direção, a força da vontade. Vimos ontem, quando o Espírito Joana de Ângeles nos fala, no livro em que Adolescência e Vida, que o Espírito, antes da gestação, da fecundação do espermatozoide com o óvulo, por afetividade e no entendimento amoroso e profundo entre aqueles que seriam os colaboradores de Deus, na condição de pais, consultado se o receberia ou não, mas por afetividade, todos nos receberam. Nossos pais foram consultados e nos aceitaram, sabendo que teríamos uma trilha de convite, de lições, desafios, para transformá-las em ações, em lições exitosas. Por afetividade,
amigos espirituais generosos, intercederam junto aos nossos tutores maiores. Deixe ele ir. É uma alma irmã e eu o acompanho. Como nós vimos no Ave Cristo, quando Tassiano tem a bênção de ter uma alma irmã que intercede por ele, e numa única encarnação desse filho, o Tassiano, vem Quinto Varro, no ano de 250, e depois volta como Quinto Celso para conduzi-los às lições sublimes do Evangelho de Jesus. É a afetividade. A afetividade é algo que é aprendido, como é aprendido também a matemática, como é aprendido também a biologia. É fruto do esforço do espírito na entrega de si para consigo, na relação com a vida, com Deus e com o outro, que é o representante de Deus entre nós, como vimos ontem na palestra do nosso Saulo. Eu estou diante, não é do meu filho, não é da minha esposa, não é do meu marido. Eu estou diante de um companheiro, de uma alma irmã, companheiro dessa jornada de afetividade, do amor, do alto amor e do alto amor, o amor ao outro, o amor à vida. E Deus, na sua bondade infinita, então nos concedeu Jesus. E Jesus, já prevendo a sua crucificação, para dar continuidade ao processo da afetividade, do amor, ele então afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Se me amais, esta é a condição para que possamos guardar o mandamento de Jesus. Mandamento são os ensinamentos, são os esclarecimentos, são as orientações. E nós somos uma somatória de não nós, em todos os aspectos. Tudo no universo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ninguém sabe quem plantou o algodão da roupa que estamos usando, quem o colheu, quem o transportou, quem o levou para a fábrica, quem fez o design, e até chegar até nós, essa peça de roupa. Quantas pessoas estão envolvidas? É o processo do interrelacionamento, é a lei de sociedade, é a lei de fraternidade, presente em nós, nas nossas relações, em tudo aquilo que nos envolve. Da mesma forma, quem recorda as noites de sono que muitas vezes os nossos pais ou aqueles que zelaram de nós deixaram de desfrutar para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Imaginemos então Jesus, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. É por afetividade, é por carinho, que nós vamos guardar os mandamentos de Jesus.
E ainda nos dando uma lição de profunda humildade, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, sendo Ele o nosso tutor, que antes de que nós fôssemos, Ele já era, ou seja, nos acompanha desde os primórdios da nossa identificação como filhos de Deus e aprendizes da vida. E Ele rogou ao Pai, nos dando uma lição de profunda afetividade e de humildade. O Pai não está lá, o Pai não está acolá, o Pai está dentro de nós. Onde, meu filho, eu posso então encontrar guarida? Deus, na intimidade dos corações das criaturas. Ele está em nós. E Ele então vem, já prevendo que muito do que Ele diria seria perdido pelo nosso egoísmo, o egocentrismo, pelo nosso personalismo. Ele então diz e afirma que seria Ele, esse mensageiro consolador, e diz: o Consolador, aquele que chega para nos dar a noção de que as leis da reparação, da justiça, do amor e da misericórdia são os instrumentos para realmente fazer com que todas as coisas sejam justas. Então este Consolador tem um papel específico para que nós possamos, à semelhança do aluno quando entra na escola, ele não entende o porquê da tabuada, ele não entende o porquê das matérias que ali ele está recebendo, em primeiro momento. Mas tem uma razão de ser. Portanto, dentro dessa previdência e da providência divina, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira e sem que ele o saiba. Nenhum de nós estamos aqui desprovidos de um programa espiritual. Ninguém está aqui por acaso. Acaso não existe, nos diz Kardec. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso ou milagre, nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Então o Consolador, ele tem um papel específico, ele tem um projeto, é a ideia e o idealizador. Então a força da ideia deste Consolador é estar nos ajudando a revivenciar, a vivenciar aquilo que já está dentro de nós. O despertar da nossa consciência. Portanto, o grande papel do Consolador no que respeita à justiça é de reportar a grande necessidade do espírito imortal, que é amar. Pois amados todos somos pelo Criador da vida. Antes mesmo de nós realizarmos aquilo que nós prometemos, nós já recebemos. Ontem o nosso Saulo recordou a fala deste benfeitor amado, nosso querido Honório, que é um dos benfeitores que também orienta e coordena o trabalho do projeto Espiritizar, que também não vem criar nada de novo, mas vem resgatar o pensamento, a metodologia de Jesus e de Kardec, que é trazer para nós, de forma prática, factível, eficiente,
e eficaz, conforme questão 919 do Livro dos Espíritos, os ensinamentos de Jesus. Vem para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Imaginemos agora, se nós imaginemos agora, estando ao lado de Jesus, e com o nosso filho, a nossa filha, dentro dessa visão amorosa, e pedir: Senhor, permita que meu filho assente à sua direita, o outro à sua esquerda. Por que nós pediríamos isso a Jesus? Porque nós, pela afetividade, o carinho que nutrimos pelo nosso filho, pela nossa filha, nós desejamos o melhor. Agora imagina Jesus por nós. Qual é a maior alegria, a maior recompensa que nós teremos, esperamos, do nosso filho, da nossa filha, quando o colocamos na escola? Que ele repita de ano, malbarate a oportunidade do currículo escolar. Qual a maior recompensa? Que nós não medimos esforços de trabalharmos diuturnamente, sol a sol, a troco de quê? Imaginemos agora Jesus pacientemente nos esperando há mais de 2000 anos. Porque, como nós vimos também na mensagem do nosso benfeitor Swami, nosso Saulo leu, nós somos aqueles espíritos que na linha do tempo, nas noites e nos dias das horas, já ouvimos Jesus. E aqueles que hoje somos espíritas, nos diz Quilom Ribeiro, ou somos espíritas pela segunda vez, ou fomos muito bem preparados para reencarnarmos. Então imaginemos qual é a nossa recompensa que teremos do nosso filho: vê-lo feliz, vê-lo alegre, porque ele conseguiu, fruto do seu esforço, e agora no final do ano exitosamente diz: papai, mamãe, passei. Agora imaginemos no dia do juízo final, quando nós desencarnarmos, o nosso anjo de guarda ali nos esperando de braços abertos, dizendo: vinde, filho querido, venha, filha querida, passaste na porta estreita. Que alegria, que felicidade. Estamos a caminho, com certeza, porque nos diz Emmanuel, a estrada, por mais longa, é feita milímetro a milímetro, palmo a palmo, metro a metro, quilômetro a quilômetro. Quem de nós, num sentimento de autovalorização, de autorrespeito, não poderíamos dizer que já estamos no caminho, embora muitas vezes tropeçando aqui, tropeçando acolá? Por quê?
É importante que nós sejamos primeiro afetivos conosco. Nos diz Newton, o que eu sei é uma gota d'água, o que eu não sei é um oceano. Mas dentro dessa visão espírita, que nos dá esta compreensão global para uma ação focal, nós temos a consciência de que nesta gota d'água está contido todos os elementos do oceano. Portanto, eu estou e sou tão feliz pela gota d'água que eu já conquistei, porque a vida, ela é uma dádiva, mas a evolução é uma conquista. Portanto, nesta gota d'água, por consciência espírita, eu sei que existe um oceano de oportunidade nos aguardando. E sei que o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com Ele. Portanto, nós já estamos trabalhando. Agora o importante é, eu posso mais? Eu tenho consciência que eu mereço mais? Claro que eu mereço mais. Porque qual é o valor que nós temos para Deus? Aí nós podemos dizer, mas porque somos filhos de Deus? Mas todo mundo é. Mas porque eu sou herdeiro do universo? Mas todo mundo é. Então qual é o valor que nós temos para Deus? O maior valor possível, porque nós somos únicos. Únicos. Não há ninguém igual a ninguém, porque igual é coisas, e coisa a gente usa, estraga, faz o quê? Ou manda consertar, joga fora ou manda consertar. E gente, a gente usa, estraga, faz o quê? Não, gente a gente não usa. Gente, a gente ama. Quando? Quando se ama. Porque ninguém dá do que não tem. Então é importante que eu me veja assim. Porque Deus, Ele é amante da diversidade. A nossa Terezinha, de todas as filhas de Deus, de todas, imagine todas, ela é única, não tem outra igual a ela. Deus não tem outra filha igual a essa, amorosa, carinhosa, afetiva, do jeito dela. Por isso que é fundamental que nós buscar sentar à direita, à esquerda, ao lado de Jesus, mas para tomá-lo como modelo guia, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos, para aprender com ele, como a criança aprende nas manifestações formais, não formais, verbais e não verbais, na relação com o pai, com a mãe. É importante que nós criemos e desenvolvamos um espaço de afetividade interna, para que Jesus tenha esse espaço dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Tão importante e tão fundamental. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel então nos descreve o funcionamento das duas igrejas cristãs modelares, a de Antioquia e a de Corinto. Então toda a ideia ela tem necessidade do seu propagador. O Espírito Honório, como generosamente todos os outros, mas em específico o nosso Honório, num dado momento em que nós estávamos trabalhando um material para
um dos seminários, desenvolvimento de projetos iluminativos, e ele então nos colocou: toda ideia tem a necessidade dos seus propagadores. E recordando Allan Kardec, que diz que nem todas as ideias são falsas, mas foram falseadas, foram distorcidas por nós, aqueles que por ausência de nós mesmos, de autoidentificação, de autopercepção, de autovalorização, e ninguém foi criado para ficar vazio de si, buscamos fora, usamos muitas vezes da tribuna, do movimento, numa projeção de ego. Então ele diz assim: existem aqueles que são os catalisadores, são aqueles que recebem as ideias do mundo espiritual, do mundo das ideias, do coração de Deus. Allan Kardec por excelência. Quando todos aqueles que ali estavam vendo somente um fenômeno de uma mesa e perguntando questões frívolas e banais, ele, tocado pelo coração de generosidade, de afetividade, com aquela visão de homem do mundo, mas sem viver para o mundo, uma visão já de educador, trazido pelo caldeamento amoroso de Henri Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna. Ele viu por trás daquele fenômeno algo mais. E ao pesquisar esse fenômeno, nos trouxe esse manancial de volta que Jesus veio nos trazer. Porque a doutrina espírita, ela veio revivenciar, ou veio trazer de volta a mensagem de Jesus em espírito e verdade. Então ele é um catalisador por excelência. E tantos outros, são aqueles que captam, os médiuns sérios, aqueles que dentro da visão do bem. Mas tem aqueles também que estão muitas vezes sintonizados com as faixas negativas menos felizes da vida e que também estão captando, mas de uma forma menos feliz, conforme questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas existem também aqueles que são os divulgadores, os propagadores, que somos todos nós convidados. Mas para a mensagem de Jesus, para a mensagem do Evangelho, para a mensagem da doutrina espírita, é fundamental que nós não sejamos somente propagadores, os divulgadores, que nós sejamos aqueles que venhamos a vivenciar a mensagem, os aplicadores, que venham a aplicar na nossa conduta, no nosso dia a dia, no nosso sim, sim, no nosso não, não, dentro dessa visão maior. E esse é o grande convite. Vejamos o apóstolo Paulo, na condição de Saulo. Todos já haviam o deixado. Agora ele de volta à sua casa. A única esperança era reencontrar o pai, cansado. E quando de volta à casa materna, antes que ele recebesse qualquer atendimento, o pai, educado dentro do rigorismo do judaísmo, antes de mais nada eu quero saber que essa história com este carpinteiro malfadado. Ele diz: que história, pai? Essa loucura sua, pai, não é loucura, é uma realidade. Jesus é uma realidade, eu o vi, e hoje eu o sinto em espírito e verdade. E logo depois do diálogo daquele pai, imaginemos, quando o pai diz: eu o eduquei, junto aos melhores mestres, para que você viesse a ser o orgulho da nossa raça. É assim que você nos envergonha tão descaradamente. Ele diz: pai, quanto às tradições, é uma questão à parte.
Então você vai agora fazer a sua opção, ou a mim, seu pai, ou este carpinteiro malfadado. E aí nós vimos ontem, quando o nosso afro nos coloca naquele gráfico da horizontalidade do ter, do fazer, nosso alírio também, usando a simbologia da cruz, e o ser espiritual que nós somos, que é esse convite à verticalidade do ser que somos. E naquele momento ele, olhando ao Pai, diz: Pai, um dia nós nos reencontraremos, mas Jesus é agora. Momentos de decisões. É agora. Então, para que a mensagem de Jesus possa se propagar, é fundamental que nós nos transformemos nesses aplicadores, aliado à fala, à ação, o discurso, à aplicação. Então vejamos como é que era a igreja nascente à época de Jesus, logo depois da desencarnação de Jesus. O ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquiense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilo indefiníveis. Antes, porém, um detalhe de afetividade, de carinho. Quando Saulo estava em Tarso, agora com seu tear, e quem o via passando pela rua carregando rolo de couro para que ele pudesse trabalhar no seu tear, aquela cidade onde ele nasceu, acostumada ao triunfo social, às honrarias da horizontalidade das relações da vida, quem diria que ali o ex-doutor da lei estava agora se doutorando de si para consigo mesmo no código sublime do trabalho, em sintonia com a partitura do Evangelho de Jesus, para tirar a música da autotransformação. E nesse período em que lá estava, chega uma alma irmã que o recebeu quando de volta lá na casa do caminho, foi Barnabé. Diante das necessidades em Antioquia, ele lembrou de Paulo, sob a orientação de Pedro, e ele então o convocou: Paulo, vamos, Paulo, para estarmos juntos num trabalho crescente na cidade de Antioquia. E ele foi. E quando também ele foi fazer uma exposição, ele não conseguiu. Aquele homem que jamais alguém havia o vencido na sua retórica do farisaísmo, agora ele não conseguia subir uma tribuna para falar na simplicidade do Evangelho de Jesus, porque ele ainda não estava na identificação da ideia do idealizador e do aplicador, nos mostrando a necessidade que todos trazemos de primeiro trabalhar conosco a sedimentação do Evangelho de Jesus através da busca do deserto das nossas almas para meditarmos, não para acomodarmos, que foi o que Paulo fez quando Saulo, logo depois por Ananias, ele é convidado a reencontrar o mestre de outrora, Gamaliel. E Gamaliel diz: então, meu filho, até agora serviste ao farisaísmo, ao judaísmo, e entregou-lhe as anotações de Levi, o Evangelho, e ele foi para o deserto meditar. Depois de um longo período, volta agora.
o perseguidor sendo perseguido, mas jamais abrindo a mão do testemunho enquanto o aplicador da mensagem de Jesus. Então ele, como nesse exemplo de operosidade, de proatividade, a proatividade é uma palavra da moderna administração que, em síntese, quer dizer a pessoa que sabe quem é para si, enquanto filho de Deus, aprendiz da vida, autor da sua própria felicidade, do desfrutar da felicidade, cujos atributos já se encontram em germe dentro de nós, como diz o Espírito Joana de Ângelo no livro Amor, Imbatível Amor, a semelhança da semente que traz dentro de si, em estado latente, a árvore que a tipifica. Então ele sabe que ele vai trabalhar essa proatividade, esses elementos, para que possa agora, de onde ele está e onde ele quer chegar, ter um espaço que é trabalhoso. Então Paulo, nessa visão proativa da vida, ele buscou implementar nas igrejas, nos núcleos cristãos nascentes, aquilo que ele aprendeu lá no núcleo cristão de Antioquia. A igreja possuía o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Vejamos como Emmanuel, que buscou nos arquivos da espiritualidade, e esta é realmente a diferença de um romance que foi ali criado ou elaborado ou escrito por alguém, como um romance mediúnico, que é a série que Emmanuel nos traz há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e vários outros, que são relatos que ele buscou no mundo espiritual, na biblioteca das almas, que deram o exemplo na linha do tempo, e ele nos traz, são fatos reais, fatos verídicos e de vidas vividas, dando testemunho ao Evangelho de Jesus. Então vejamos o modelo que deve ser a nossa casa espírita. Ele diz: diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. O que nós estamos vendo aqui? Não é um estudo reflexivo? Não é um momento de meditar, de refletir qual é o sentido disso na minha vida? E ele prossegue: os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Então nós vamos percebendo que o que nós estamos vivendo hoje na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, em várias casas espíritas e em várias outras também federativas, porque o trabalho do bem, ele está no coração de Deus, então não tem barreiras. Mas aqueles que se propõem a esta sintonia, o trabalho se faz mais evidente. Mas o trabalho primeiro não é o trabalho para fora, é aquilo que fazemos dentro de nós. O pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. Então é importante que nós tenhamos a autoconsciência de que nós somos os fermentos, como nós vimos também na mensagem de Eurípides Barçanufo, ontem, pelo nosso Saulo, do Patrimônios Morais, Fenômenos Morais, que nós somos convidados a ser as mesas girantes,
Nós somos convidados a ser os lápis, as canetas que escreveram através da nossa conduta. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstração de bondade, ao contrário nas sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedades. Aqui alguns relatos de Emmanuel que se encontram no livro O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, que o nosso Alírio cuidadosamente coloca. Do relato de Emmanuel tiramos alguns pontos para refletirmos à luz do movimento espírita nos dias de hoje. Ambiente de simplicidade pura. A simplicidade pura não quer dizer a ausência de conforto. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele diz assim, que o uso constrói, o abuso é que destrói. Vejamos no nosso caso, se esse ambiente, um calor de 40 graus no Mato Grosso, nós não tivéssemos aqui o condicionador de ar, se nós não tivéssemos um esforço de estar buscando colocar de forma acolhedora o ambiente aqui dentro, por que Deus permitiu esses recursos da internet, do multimídia e assim sucessivamente? Se está no mundo é para que nós possamos usar, mas usar conforme Deus nos concedeu. Nós às vezes trazemos conosco alguns conceitos ou pré-conceitos que inibe o nosso desfrutar desse oceano de oportunidade que está nos aguardando em todos os aspectos. Então é muito importante que nós busquemos não confundir simplicidade com desleixo, com desprezo. Diz que um companheiro, ao desencarnar, passado um período, perguntaram para Chico, Chico, e o fulano? Ele deve estar muito bem no mundo espiritual, não é? Não, está em regiões de sofrimento. Mas como pode? Ele era um homem tão simples, tão humilde. Ele vinha para a casa espírita, a gente via chinela. Ele vinha e foi descrevendo os hábitos do companheiro. Ele disse, pois é, ele tinha orgulho de ser simples e humilde, que na verdade não é humildade, na verdade não é simplicidade, é muito mais para desleixo e desprezo, porque no fundo, somos aqueles que malbaratamos a oportunidade abençoada do dinheiro ou do conforto, e hoje por uma consciência de culpa subconsciente, nós nos privamos do desfrutar responsável. Então a simplicidade não é desprovida de responsabilidade. Onde nós vimos o nosso Alírio falando da importância da qualidade das palestras, da qualidade de nós estarmos implementando no nosso trabalho da Casa Espírita, e diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro SOS Família, que a família ela é a célula máter da sociedade. Portanto, parafraseando a nossa benfeitora, poderíamos talvez dizer, a Casa Espírita
é a célula máter do movimento espírita. Então vejamos, todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, como uma bênção de Deus. No livro Equilíbrio Existencial, do Projeto Espiritizar, nós vamos encontrar um capítulo das motivações. Nós temos 2 níveis de motivação: motivação por aproximação, motivação por afastamento. Na motivação por afastamento, a pessoa que só vê dificuldade, e ela tem uma crença limitadora que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho reunião lá na casa, hoje eu tenho que ir lá fazer a palestra, hoje eu tenho que ir lá assistir os meus pobres. Imagina, pobres é dele. E aí nós recordamos no livro Ideias e Ilustrações uma mensagem em que Humberto de Campos conta que Pedro estava amargurado, triste, chorando e revoltado com os pobres de Jesus. E Jesus aparece para ele e diz: mas Pedro, por que tu estás assim? Senhor, o Senhor não viu o que fizeram comigo os seus pobres? Me chamaram de ladrão, disso. Às vezes a gente até aumenta um pouquinho, né, para fazer de vítima. Jesus ouviu pacientemente e perguntou: Pedro, se distribuísse tanto óleo, tanta manta e tantos pães, de onde veio o óleo? Da casa de Zebedeu. E a manta? De Sofia. E foi perguntando: e os pães? Da padaria. E foi dizendo lá do companheiro que deu os pães, e foi dizendo. De repente Jesus ouviu tudo aquilo e disse: Pedro, e tu, que deste de ti? Porque o que é para nós estarmos dando de nós, nós ficamos muitas vezes agredindo o companheiro, a companheira, que é voluntário tanto quanto nós no trabalho. E às vezes nós agimos com brutalidade, com palavras ásperas, exigindo do outro aquilo que nós não estamos dando, nem para nós, nem para a vida e nem para o outro. Mecanismo de projeção, ninguém dá do que não tem. Aí vejamos, sentiam-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Olha como é importante. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, muito de nós, enquanto dirigentes da casa espírita, estamos trabalhando para fora, para cuidar dos outros, e não cuidar de nós, não cuidar de mim, para que eu possa auxiliar o outro, porque eu só posso fazer comigo, porque o outro não tem como fazer por ele, assim como o nosso anjo de guarda não faz por nós, ele nos auxilia, e auxiliar não é fazer, auxiliar é compartilhar, é pedir, e eu rogarei ao Pai, eu peço humildemente, posso te ajudar? Você me permite lhe dizer, eu penso assim, o que você acha? É isso, porque quando eu entro na postura do convencer ou do vencer, ilusão de controle. Nós temos ilusão de controle do outro, ilusão de controle do tempo e das circunstâncias. Então é fundamental que trabalhemos conosco nessa simplicidade. Diante das questões de pensamento divergente, eram convidados amorosamente à fraternidade e à união. Dr. Bezerra coloca, numa das suas mensagens, a importância de respeitar o pensar do outro. Podemos muitas vezes divergir nas questões dos pensamentos, mas é importante que nós nos unamos como irmãos, sabendo separar o que é a atitude da pessoa, o que é a pessoa, porque quando eu quero convencer o outro, são máscaras do ego,
E quem quer convencer, quer com tracinho vencer. Quem quer vencer está competindo. Quem compete, agride. Quem agride, puxa para baixo. É trocar o com vencer por com tracinho viver. Encher de vida as relações. E eu venho para que tenhas vida, e vida em abundância. Eu tenho a água da vida, disse Jesus à samaritana. Vejamos, as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Fruto do quê? Da afetividade. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. O Espírito André Luiz diz no livro Sinal Verde: o fogo que pega na casa do nosso vizinho pode também pegar na nossa. Então é muito importante que a casa espírita, que a célula máter do movimento espírita, também tenha um momento para atender com qualidade amorosa os nossos irmãos, os seus propagadores, os seus aplicadores. Porque às vezes nós estamos assistindo tantos, mas muitas vezes estamos descuidando do fermento. O fermento somos nós. Kardec coloca cuidadosamente que a proposta da doutrina espírita não é proselitismo, não é quantidade, é qualidade. Qualidade com Jesus. A união de pensamento em torno de um só objetivo dava ensejo às formosas manifestações de espiritualidade. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus é levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza. Vejamos a criatividade. Vejamos a importância de estarmos sendo criativos, e o ambiente é o palco, é a natureza. Aqueles que lemos a vida desse apóstolo sacramentano, Eurípides Barçanufo, ele pegava os jovens da mocidade, do colégio que ele criou, e ele saía pelo campo ensinando biologia, química, física. E nós vamos ver Jesus. Toda a sua fala é um profundo tratado de biologia, de física, de química, de amor. Então nós vamos entendendo a importância de nós estarmos fazendo e tendo essa criatividade. Agora que uma pergunta para todos nós: o que é que fez a diferença nessas almas que se entregaram, que se imolaram, para que nós tenhamos hoje o Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita? Que coragem é essa de Joana de Cusa, numa cruz, o seu filho ao outro lado: mãe, mãe, renegue o Cristo, mãe. A senhora é cristã, eu não. Filho, eu não posso. Quem conheceu Jesus jamais o renegará. E aqueles que o renegamos é porque estamos à semelhança da parábola que nós ouvimos, comprimindo como a multidão, mas não estamos tocando como aquela alma irmã de 12 anos de sofrimento o toca. E ele diz: eu senti de mim sair virtudes. A doutrina espírita nos convida a tocarmos a Jesus, pelo menos na sua túnica. Já vamos ser beneficiados
pelas virtudes. Imaginemos ao abraçá-lo. Imaginemos o tornando um aplicador em espírito e verdade. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo, e que ele coloca: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para ela era grandiosa da compreensão espiritual do Cristo. Dia 18 de abril de 1857, é o dia do atestado de óbito da morte. A humanidade recebeu esse telescópio da alma, nos falando de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, mas o principal, para viajarmos para dentro de nós. O objetivo essencial da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, é o de reviver o seu evangelho em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteador as obras básicas kardecianas. Todos somos os músicos, cada um tocando o seu instrumento do seu coração, compondo essa grande orquestra. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, os meus colaboradores virão de todos os lugares, como disse Jesus a Renan no Boa Nova, Humberto de Campos nos narra. Mas cada um de nós, aprendendo a ler a partitura das obras kardecianas, para que possamos, cada um no seu instrumento, tocar do seu jeito a mesma música. Espírita, deixo-vos 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. Este homem, conta-se que Allan Kardec foi visitar um amigo, um companheiro de doutrina espírita, e ele percebeu que o amigo pegava as madeiras do sótão para colocar, para aquecer o ambiente. Não tinha dinheiro para comprar carvão, madeira. Kardec, de volta, manda alguns recursos numa carta e diz: da parte dos bons espíritos. O que é isso? Afetividade. Este homem, quando o tio dele trouxe o livro Depois da Morte, de Leon Denis, oh, meu sobrinho, tu és tão inteligente, e eu não consigo alcançar a magnitude das suas reflexões, mas este livro, e o livro é um amigo, aguardando, para que nós possamos nos abrir e abri-lo, para que ele nos aconchega. E ele então acolheu o amigo da mensagem de Leon Denis, e leu naquela tarde, noite, e não se deu conta que o dia raiava, e ele chegou então, no outro dia, para o padre Monteiro, ele que era o guarda-livro, o contador da igreja, disse: Padre Monteiro, a partir de hoje, eu não posso mais estar sendo, por uma questão consciencial, o guarda-livro, o contador da igreja. Mas por quê? Porque eu agora sou espírita, sou espírita. Eu estou tentando ser. Quem está tentando não sabe o que quer nem onde está, não é proatividade. Tentem achar a chave do carro para mim, por favor. Sabe onde está? Olha, busque para mim a chave do carro, por favor. Muda. Então ele buscou naquele momento, através do livro Após a Morte, e tornou-se espírita. E este,
quando um amigo lhe ofertou o livro dos Espíritos, que a sua filhinha havia desencarnado. E quando de volta para casa no bonde, ele começou a lê-lo. Ele disse: meu Deus, é tudo o que eu quero, eu estou recordando. E tornou-se espírita. No outro dia, diante daquela assembleia, na Câmara dos Deputados, ele diz: eu sou espírita. Numa viagem de bonde, lendo o livro dos Espíritos. Mas conta-se que Dr. Bezerra é, na verdade, aquele do Ave Cristo, o quinto varro, que volta como quinto Celso para resgatar almas. E como está hoje, resgatando almas no movimento espírita nacional e internacional, como sendo o Kardec brasileiro. Este homem, que quando Emmanuel chegou para ele, disse: Chico, quero lhe dar uma boa notícia, meu filho. Você acabou de cumprir 100% a sua etapa. Mas eu lhe disse, não quis dizer que você já a dobrou, portanto você já completou além do que você veio fazer, meu filho. Veio para psicografar 50 livros. E quando ele havia no 100º livro, Emmanuel disse: estás livre para fazer o que quiseres na tua vida, meu filho. Naquele momento, Chico, na acústica da sua alma, viu aquela fila de pessoas que chegavam até ele, dizendo: Chico, o meu filho, Chico, o meu marido, Chico, a minha esposa, Chico, eu me matarei se não tiver uma notícia do meu filho. Ele começou a chorar. E chorando pediu ao benfeitor espiritual: Emmanuel, interceda por mim a Jesus, que enquanto eu puder sustentar o lápis, eu possa ser este microfone, este telefone do além. E quase 500 de mensagem de amor a Jesus ele nos legou. Catalisador, divulgador ou propagador e o aplicador por excelência. Este homem foi acusado de plágio. Este homem é tido como sendo hoje o apóstolo Paulo dos nossos dias. Viaja mundo afora, com seus mais de 80 anos, 86 anos, levando a mensagem de Jesus. E recordando sempre de João Batista, como ele disse a todos nós, quando estávamos reunidos a equipe federativa: eu tenho como lema a mensagem de João Batista: para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Eu aprendi muito cedo com esta benfeitora amada: meu filho, nós viemos para servir e não para ser servido. Ele conta que o primeiro livro, Mestre de Amor, que tem uma rosa na capa, na primeira edição, e quando ele estava todo eufórico, de volta no hotel com o livro, ele olhou o livro pelos espinhos das rosas, lágrimas e gotas de sangue. Ele perguntou: o que é isso? É o que enfrentarás doravante, testemunhando o Evangelho de Jesus. Este homem, o roxinol solitário do Mato Grosso,
um homem bom, o homem generoso, o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Este homem que teve muitas vezes sua casa sendo apedrejada, que as pessoas saíam na calçada por onde ele ia passar, este homem soube se apagar, sem deixar de brilhar, para que a mensagem de Jesus pudesse florescer. No momento em que ele disse: ah, meu filho, por muitos anos eu me senti um roxinol solitário, e logo depois nosso Senhor foi encaminhando vocês, que foram chegando um a um, como rosas brotando no jardim do trabalho do bem. E eu as observava, pensando, quando esta rosa amadurecer, com certeza estarão junto comigo, para que o jardim de Jesus possa florescer em espírito e verdade. Ele era um jovem propagador e aplicador da mensagem de Jesus. Por onde ele passava, ele emocionava multidões. E numa dessas em que ele havia terminado a sua preleção, acercou-se dele uma senhora e disse: eu sou uma mulher infeliz, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu sou uma pessoa muito infeliz. Como eu gostaria de conhecer esse Jesus que você fala, que você prega, e que vê nas suas palavras e nas suas ações essa vivência desta mensagem. Uma outra amiga que estava junto dela também não quis se aproximar e ficava a observá-lo à distância, como muitos de nós fazemos diante das oportunidades do trabalho, ao lado daqueles que já estão à frente do trabalho. E muitas vezes censurando e criticando, era assim que ela procedia, era o seu padrão. E de repente ele percebeu que ela chegou até o outro, quando aquele orador terminava a preleção, aproximando de uma senhora, a abraçava, e quando então ela chegou e disse: o que você é dele? Ela foi e disse: dele nada, porque ninguém é de ninguém. Eu estou na oportunidade abençoada de estar como esposa. Não pode. Você, esposa dele? Olha, um homem bonito daquele, sendo cortejado pelas mulheres mais bonitas do salão, e você não tem inveja? Ela disse: não, não tenho, porque eu e ele conhecemos um grande amor, que é Jesus. Ah, não pode. Sim, mas você não tem inveja do que ele está fazendo? Também não, porque ali você está contemplando a árvore, com folhas, flores e frutos, mas eu sou a raiz, porque é no meu colo que à noite ele deita a sua cabeça e me pede para cantar as suas canções prediletas, que nos remete ao amor de Jesus. É comigo que ele abre o seu coração, a sua alma, para que possa estar aqui, assim como eu, entregue a este trabalho,
que nos faz tanto bem. E como nos faz tanto bem, nós buscamos dividir por um espírito de afetividade e de solidariedade. Que sejamos as raízes do Evangelho de Jesus. Muitos de nós, aqueles que queremos ser árvores, folhas, flores, frutos, o trabalho de Jesus é o trabalho de raízes. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Ele nos abençoe e guarde em paz.